Professora, para passar. Mãe do meu amor. Professora, fazer o quadro. Mamãe, mamazinha. Professora, é para passar a caneta ou a lápis? Oh mãe, oh mãe. Mãe! Eu sou a professora Joana e venho falar-vos de escola, miúdos e cenas. Sejam muito bem-vindos à lição número 2, de Menina Insegura a Mulher Confiante. Vamos hoje falar sobre a importância da autoconfiança no desenvolvimento pessoal de cada um e principalmente no desenvolvimento pessoal das crianças e jovens. Começo com uma frase que traduz aquilo de que vos venho falar hoje. É capaz quem pensa que é capaz. Esta frase é de Buda, ou pelo menos foi-lhe atribuída. O meu nome é Joana, sou mãe, professora, coach infantil-juvenil e ajudo crianças e jovens a melhorar a sua autoconfiança para que construam uma vida com mais sucesso. E é sobre a importância da confiança, da autoconfiança, que vos venho falar hoje. Durante muitos anos não me senti capaz. Cresci com pouquíssima autoconfiança e durante muito tempo fui muito pouco confiante. Mas um dia houve um clique e foi essa viragem que me levou a ganhar confiança, a abraçar novos projetos e a crescer em todas as áreas da minha vida. Mas vamos voltar atrás no tempo. Desde que me lembro, gostei das aulas. Desde que me lembro, detestei ir à escola. Mas que contradição esta! Uma professora a dizer que detestou ir à escola. É verdade. Eu cresci numa família que me deu estabilidade e todas as ferramentas ao seu alcance para que fosse feliz e realizada, mas eu não me sentia assim. Tinha as melhores notas, mas não me sentia a melhor. Tinha atividades fora da escola, ia à música, à dança, ao desporto, mas sentia sempre que não era suficientemente boa, mesmo quando tinha provas em contrário. Esta falta de confiança levou a que me fechasse, não estabelecesse relações com os colegas e, acima de tudo, que fosse vítima de bullying desde a primária até ao secundário. Sentia que não era boa em nada, apesar de ter uma pauta cheia de 5, menos a educação física, convenhamos, que era sempre 3, e elogios dos professores, que eu percebia sempre como exagerados. De certeza que eles estavam só a animar-me. Eu não era assim tão boa como eles diziam. E as notas? Bem, as notas era porque eu estudava. Nunca soube bem qual queria que fosse a minha profissão. Eu gostava de todas as áreas. Era apaixonada por matemática, adorava matemática, mas também eu era por ciências e por história e por livros. Eu adorava ler. Eu lia compulsivamente. Eu lembro-me de ler vezes sem conta os livros do Harry Potter, de uma aventura e por aí fora. Adorava música, artes. Não conseguia escolher um só caminho. No fim do 9º ano, fui para Ciências e Tecnologias, para reduzir o número de disciplinas das quais teria que abdicar. Continuaria a ter matemática, biologia, geologia, fisicoquímica, todas as ciências exatas, e teria na mesma o português, o inglês. Continuei com todas as outras como hobby, fossem elas as artes ou a história. Durante o secundário, andando numa escola onde não fui feliz, porque apesar da escola sempre ter tido um sabor agridoce e ter sido para mim um lugar sofrido, ganha uma outra dimensão no secundário, onde passei os piores anos da minha vida. No meio dos dilemas em relação ao meu futuro, recebi o convite. E foi tão importante este convite. Recebi o convite para dar catequese. E aí descobri a minha paixão. Não conscientemente na altura, mas descobri-a dessa forma. A paixão por ensinar e por estar com crianças. Comecei também a cantar no coro da paróquia, onde percebi que afinal também sabia cantar. Algo que eu não acreditava até à altura.
Estas duas atividades fora da escola, curiosamente, foram verdadeiras tábuas de salvação. Ao longo do secundário pensei muito sobre que carreira escolher. Estávamos em plena crise, sem colocações para os professores em início de carreira. A minha mãe, educadora há mais de 20 anos, tinha acabado de entrar no quadro de zona e estava colocada a 100 km de casa. O desemprego em educação era quase certo. Na minha região, o Alentejo, aliás, o Baixo Alentejo, mais concretamente, interior, nessa região o ensino privado era escasso. O ensino público era inatingível para quem não tivesse tempo de serviço nessa altura. Ponderei seguir outras áreas, ponderei ir para a gestão de empresas. A saúde foi sempre uma opção em cima da mesa, a principal opção, e até tinha feito os pré-requisitos em enfermagem, que na altura eram obrigatórios. Fui fazer exames, fui ao médico de família, entreguei tudo na Escola Superior de Enfermagem. Mas quase no final do 12º surgiu o curso de Educação Básica. E o lançamento deste novo curso, pós-Bolonha, coincidiu com uma altura em que eu li uma reportagem sobre os professores generalistas. Que era uma novidade. O que seria isto dos professores generalistas? Eram professores que acompanhavam as turmas do 1º ao 6º ano, à semelhança do que acontece no 1º ciclo, mas prolongando até ao fim do 2º. Senti que era aquilo que queria fazer. Sempre me identifiquei com o 2º ciclo, mas gostava da liberdade do professor do 1º ciclo, que tem a maioria das disciplinas e gera turma, conhece melhor os alunos e consegue individualizar muito mais. Eu lembro-me da minha professora de 1º ciclo, além de nos dar todas as áreas curriculares, ainda ia connosco para a rua ter expressão físico-motora, ter educação musical, e eu achava aquilo fascinante, porque eu revia-me a fazer tudo aquilo. Que espetáculo seria, que desafio aliciante seria poder ser um professor desses, sem me preocupar com as áreas especificamente, podendo dar matemática com música, com uma pitada de ciência e por aí fora. Que sonho! E que desafio! Ao fim e ao cabo seria um desafio gigantesco conseguir dominar todas essas disciplinas. Mas eu sou uma mulher de desafios. Resolvi arriscar. Segui o meu coração e não me arrependo nada de o ter feito. Ao início, tímida e insegura, procurava não dar nas vistas. Lembro-me quando entrei no ensino superior, logo na primeira frequência de fundamentos da matemática. Eu achava que tinha feito tudo bem. Mas ao sair da sala e trocando ideias com os colegas, percebi que tinha feito muitas coisas diferentes delas. Ai, já tenho tudo mal, pensava sempre que era eu que estava sempre mal. Ora, se todas as outras fizeram de uma forma e eu fiz de outra, sou eu que estou errada, certamente. Umas aulas depois, o professor iniciou a aula, imaginem, perguntando quem é a Joana Valente. Ui! Eu, com toda a minha insegurança, que gostava de passar despercebida, que ninguém me reparasse que eu estava lá, não sabia onde me meter. Respondi a custo que era eu e fui chamada ao quadro. Mas que pânico! Eu, que detestava ir ao quadro, toda a gente a olhar para mim, que gostava de tudo preparadinho antes, que das poucas vezes em que ia, levava respostas escritas num caderno, apesar de as saber de cor, mas por segurança. Fui ao quadro, imaginem só, sem saber porquê nem para quê. Resolva estes exercícios, faz favor, disse o professor Cesário. A medo olhei para a folha. Fui ao quadro, resolvi-os todos um por um. No final, devolvi a folha apressadamente e quase corri de volta para o meu lugar antes que alguém olhasse mais para mim. Disse o professor Cesário. Muito bem, era só para confirmar. A Joana teve 19 valores na frequência. 19? 19? Eu? 19 valores? Foi uma injeção de confiança tremenda. De repente, começaram a surgir outras notas semelhantes. As colegas já me procuravam e comecei a ter alguma autoridade.
Foi um momento de viragem incrível. Tanto é que eu, que até então tinha medos, nunca sabia se realmente sabia, não acreditava que as minhas respostas estavam certas, comecei a acreditar em mim. Tanto que no mestrado, ao ter uma professora odiosa, ironicamente também de matemática, que tentava deixar-nos inseguros ao máximo, consegui defender os meus pontos de vista e argumentar, defendendo-me a mim e às vezes até aos meus colegas, a quando das planificações do estágio. Essa confiança no saber fazer e naquilo que eu era fez com que não tivesse receio e procurasse emprego como professora. Como dizia o professor Cesário, o tal da primeira frequência, quando somos bons, há sempre lugar para nós, seja num sítio ou noutro, só nos resta procurar. Envolvi-me em inúmeros projetos. Representei a Escola Superior de Educação num programa Erasmus na Bélgica, já a trabalhar fui em missão para Cabo Verde e por cá ia ocupando todo o meu tempo. Fosse na escola, nos projetos de ciências experimentais, na música com as crianças, desde a creche até ao final do primeiro ciclo, em aulas na creche, no coro infantil, na dinamização do serviço educativo do Museu Etnográfico da Freguesia. Confiava em mim e sabia que conseguia fazer, e de fazer bem feito. Esta confiança foi fundamental para o passo seguinte: sair de casa e crescer profissionalmente. Chegava de projetos sem ligação a uma escola. Eu precisava de ser colocada e de começar, efetivamente, a ter as minhas turmas. Em 2015, rumava à Madeira para dar aulas durante 1 ano. E o contrato era só de 1 ano. E depois desse ano veio outro. E outro. E casei, e sou mãe de 2 meninas, e enfim, a vida deu uma volta de 360 graus. Neste momento, e olhando para os quase 10 anos de profissão, identifico como um dos maiores problemas dos alunos a falta de confiança. E revejo-me neles. Sei como se sentem, porque também já me senti assim. E tendo passado, e ainda estando a passar por um momento de crescimento profissional mais representativo, com muitas dúvidas, muitas certezas do que não quero e a busca por novos caminhos nesta escola que prepara os homens e mulheres de amanhã, senti como necessidade fundamental o reforço da confiança. Porque muitos dos bons alunos sabem, estudam, trabalham, mas depois chegam aos momentos de avaliação e não conseguem que estes reflitam o que eles realmente sabem, porque ficam ansiosos, não acreditam em si mesmos. Ou então, temos crianças e jovens que, pela falta de confiança, não mantêm relações saudáveis com os colegas, por exemplo, muitas vezes sendo vítima de bullying. E tudo isto aumenta os níveis de ansiedade, porque todas as pessoas querem ser amadas, respeitadas e aceites. Por isso tenho trabalhado esta competência junto das crianças e jovens. Trabalho-as em conjunto com as famílias e a escola, para que as crianças e jovens aumentem a sua autoconfiança e possam assim tornar-se adultos confiantes, construindo uma vida com mais sucesso. Na semana passada, ouvi falar numa palestra sobre saúde mental nos adolescentes e da forma como os últimos anos a têm deteriorado. Ainda ontem ouvi o Dr. Pedro Duarte, diretor da Microsoft Portugal, numa conferência sobre a escola que temos e a que queremos, que nos falava de novo do novo papel da escola, onde é urgente implementar novas práticas. Mas só conseguiremos mudar a escola e o futuro se melhorarmos a saúde mental das crianças e jovens, reduzindo a sua ansiedade e aumentando a sua autoconfiança. E o coaching revelou-se uma ferramenta muito útil neste desenvolvimento pessoal. Mas a aula já vai longa e sobre isso falaremos noutro dia. Se gostaram da aula de hoje, comentem, partilhem com quem vocês acharem que é importante ouvir estas palavras e vamos juntos falar sobre escola, miúdos e cenas. Até à próxima aula!